A paz do Senhor, hoje nós vamos para a segunda parte do nosso estudo sobre a acuidade matemática de Deus, que é um estudo sobre as 70 semanas proféticas de Daniel, relatadas em Daniel 9, 24 a 27. Eu quero novamente ler o texto, né? Daniel 9, 24 a 27. Se você quiser acompanhar, pegue sua Bíblia, porque enquanto nós fazemos uma oração. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor esta oportunidade de estar estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, Senhor, e nos ensine mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Daniel 9, 24 a 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas. As ruas e muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Amém, irmãos? Então, nosso estudo é analisar esta profecia que foi dada ao profeta Samuel, né? E nós vamos então para a segunda parte. Nós vimos na primeira parte, nós terminamos vendo que o primeiro período se iniciou com o decreto para a reconstrução dos muros do templo em 445 a.C., pelo rei Artaxerxes. E tem a duração de 7 semanas de anos, que equivalem a 49 anos. Este Artaxerxes é o rei Artaxerxes I, chamado de Longímano, né? Artaxerxes I, o Longímano, o qual foi rei da Pérsia antiga. O seu apelido, Longímano, lhe foi dado porque ele tinha a mão direita maior que a mão esquerda. Após o assassinato de Xerxes I, né, rei da Pérsia, em 465 a.C., isso é história, não está na Bíblia, isso é história mundial. Né? O assassinato de Xerxes I, em 465 a.C., assumiu o trono persa e Artaxerxes I, Longímano, que governou até 424 a.C. Você vai encontrar sobre esse assunto neste link, tá? Na wikipedia.org. Você vai digitar esse link lá e você vai encontrar sobre esse assunto, sobre Xerxes I, sobre Artaxerxes, etc. Este foi um período difícil, né? Esse período de reconstrução, onde
os judeus encontraram oposição de Sambalá e Tobias e tiveram até mesmo, chegaram a trabalhar armados, diz na Bíblia, né? Pois a qualquer momento podiam ser atacados. Isso está escrito lá em Neemias capítulo 4, versículos 16 ao 23. Você pode procurar na sua Bíblia, você vai encontrar isso lá. Eu acho melhor não ler aqui, porque eu vou perder um tempo até encontrar, né? Anota ou para aí esse estudo, para agora o vídeo, pega a sua Bíblia e leia Neemias 4, de 16 a 23. Vai contar essa história da reconstrução dos muros e do templo, né? Da oposição de Sambalá, de Tobias, onde os judeus chegaram a ter que trabalhar com a ferramenta numa mão e a arma na outra. Mas eu coloquei aqui alguma coisa. Não me lembrava. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. E Daniel 9:25 está escrito: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, que é Jesus, né? Haverá 7 semanas, que é essa semana, esses 49 anos da reconstrução do templo, e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essa luta contra Sambalá e Tobias, né? Aí nós passamos então para o segundo período, composto de 69 semanas. São 62 semanas, mais, está escrito aqui, 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7 dá 69 semanas. É o segundo período. E esse segundo período é igual, então, a 483 anos. Aí nós passamos, então, para o cálculo do número de anos, né? Então, 69 semanas tem 483 anos. No calendário bíblico ou profético, 483 anos é igual a 360 dias, que é o número de dias no calendário bíblico, vezes 483 anos, que vai dar 173.880 dias no calendário bíblico. É esse período das 69 semanas pelo calendário bíblico. Por quê? A gente transforma, porque a profecia foi dada dentro do calendário bíblico. Não, na verdade, na época, nem existia o calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Transformando, então, para o nosso calendário, que é para que nós possamos nos situar, 173.880 dias, dividido pelo número de dias do nosso calendário atual, né? São 365,2421 dias. Então, este número, dividido por este, você vai encontrar 476 anos. Vira a diferença que dá entre um calendário e outro? Isso é importante. Por isso que muitas vezes as pessoas analisam as profecias e as coisas não batem, porque não levam em conta isso aqui. Aí, voltando lá no versículo, né, Daniel 9:25,
saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido príncipe, ou seja, até a vinda de Jesus, né? Aquele número, as 69 semanas que dá aquele número de dias, que nós acabamos de calcular aqui, ou melhor, o número de dias que vai dar o número de anos, 476. Tá bom? Então, quando se iniciam as 69 semanas? Agora o nosso problema é determinar quando se inicia essa contagem. Né? A contagem, então, começa no mês de Nisan, lembra? No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Nós sabemos que o mês de Nisan está entre março e abril. Então, e o 20º ano do rei Artaxerxes? Nós lemos lá atrás que o rei Artaxerxes começou a governar no ano 465 a.C. Mas agora ele já governou 20 anos. Então, nós temos então saber como sabemos disso, como descobrimos isso. Bem, nós voltamos lá na Wikipédia. Artaxerxes I Longímano foi um rei do Aquemênida, filho de Xerxes I e Amestris. Após o assassinato de Xerxes I, isso é história mundial, está nos livros didáticos, em 465 a.C., ele assumiu o trono persa, ao qual governaria até 424 a.C. A fonte, olha lá, Wikipédia. Então, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então, nós vamos chegar a março, abril, o mês de Nisan, né, de 445, porque o rei Artaxerxes começou a governar em 465 a.C. Mais 20 anos, né? Ou seja, esse é um número negativo, menos 465. E aí, mais 20 anos, nós vamos chegar a esse número, 445 a.C. Essa é a data do início da contagem para a volta de Jesus e o fim de todas as coisas. Complicado? Lembra que nós obtivemos o número de anos das 70 semanas no nosso calendário como 476 anos? Então é só calcular o final das 69 semanas. Então, o ano de 445 a.C., que é igual a menos 445. Se transformarmos em números absolutos, né, é menos 445 mais 476 anos, que é positivo. Lembra da aritmética? Negativo com positivo? Né? Então, o que você faz é menos com mais. Lembra dos professores falando isso na sala de aula? Menos com mais. Não, menos com mais. Então, o que você faz? Subtrai 476 menos 445. Não é isso que está escrito aqui? Mais 476 menos 445. E nós vamos encontrar o ano de 32 depois de Cristo. Mas se você fizer a conta, você não acredita em mim, vai lá na calculadora e faça as continhas. Você não vai encontrar 32, você vai encontrar 31. Por que eu coloquei 32? Eu explico para você. Por que 32 e não 31 depois de Cristo? É muito simples.
eu fiz esse esqueminha aqui para você entender. Nós começamos a contagem em menos 445, ou seja, 445 anos antes de Cristo. Aqui, o ano 0 é o ano que Jesus nasceu. Matematicamente falando, é isso, né? O ano que Jesus nasceu, o ano 0. Nós começamos 445, 444, 443, né? Ano 100 antes de Cristo, ano 50 antes de Cristo, ano 20 antes de Cristo, 10 antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, 1 ano antes de Cristo, nasceu o menino Jesus. Glória a Deus, né? Então, aí nós começamos a contar o nosso calendário. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos, 150 anos, 2021 anos. É onde nós estamos agora. Nós estamos no ano 2021, depois do nascimento de Jesus Cristo. Não é verdade? Nenhuma dificuldade até aí, né? Só que a gente se esquece de uma coisa, que entre o ano 0 e o ano 1, que Jesus nasceu 0, aí ele foi vivendo. 1 mês, um bebê de 1 mês, de 2 meses, 5 meses, 7 meses, né? Começou a engatinhar, né? Começou a balbuciar algumas palavras. Jesus fez 1 ano de vida. E isso aqui não é contado quando a gente faz a conta. Então, entre o ano 0 e o ano 1, tem 1 ano que não é contado. Por isso eu coloquei 32 ao invés de 31. Dá 31 e você tem que somar mais esse ano aqui. Então, o ano 32. Né? Este ano, irmãos, este período termina, então, com a entrada de Jesus em Jerusalém. Provavelmente em março e abril, mês de Nisan, lembra? Março, abril de 32 da nossa era. 32 depois de Cristo. Ou seja, Jesus entra lá e teria mais ou menos a cidade. Jesus entra em Jerusalém com 32 anos. Né? Lembra da passagem que fala isso? Está lá em Marcos, Evangelho de Marcos 1,15. E Jesus entrou dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Foi Jesus que disse que está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Por isso, irmão, se você ainda não quem está vendo esse estudo, que ainda não teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, crer nessa boa notícia que Jesus veio ao mundo salvar o pecador. Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. E se você crer, se você se arrepender dos seus pecados, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você será salvo. A promessa é de Jesus, não é minha. Eu não posso te prometer nada, mas Jesus prometeu. Né? Jesus gritava, clamava: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, diz, falando de Jesus, diz, quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, ele chorou e dizia: se você se conheceras por ti mesma, Jerusalém, ainda hoje, o que é devido à paz. Jesus não falava da paz, que é falta de guerra, não. Ele falava da paz que só Deus pode dar. Sabe? Jesus disse: se você conhecesse por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido. Essa paz custou caro, meu irmão, minha irmã. Custou a morte do Filho de Deus. Custou a morte de Jesus Cristo na cruz. E Jesus disse para Jerusalém e para nós: se você conhecesse
por você mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Jesus dizia para a cidade, mas isto agora está oculto aos teus olhos, Jerusalém. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meu irmão, Jesus estava falando para Jerusalém. Jerusalém teve a oportunidade de se arrepender, mas os olhos deles estavam fechados para isso. E Jesus então começa a profetizar, sabe, que os inimigos de Jerusalém iam cercar Jerusalém de trincheiras por todos os lados, eles iam apertar o cerco, arrasar, eles iam arrasar os seus filhos dentro de ti, não ia deixar pedra sobre pedra. Lembra que Jesus disse isso para os discípulos, quando eles mostravam para ele a fachada do templo? Jesus dizia, não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus profetizava sobre a destruição de Jerusalém, que nós veremos no próximo estudo, se Deus assim o permitir. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.